Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tema da guerra, né, doutor? Sim, Foi um tema definido antes, inclusive, nesse novo conflito que está rolando começar. Então, foi uma grande coincidência e ver como a gente está vulnerável a conflitos acontecerem a qualquer momento, né? é. E acho que tem essa questão da guerra, né? Essa é a minha ideia de trazer a discussão sobre isso, né? Discutir sobre o porquê da guerra, né? Por que existem guerras, né? Por que as pessoas, de repente, tentam resolver conflitos fazendo guerras, né? O que leva a isso, né? Que nível de intolerância, né, que existe entre as pessoas, entre os povos, né? E, e como é que isso tentarmos aqui refletir como é que, que as coisas caminham para poderem levar a esse tipo de situação, né? Como é que está quando a gente se depara com uma situação de guerra, né? Como é que está aquela civilização, né? Que, que- e hoje a gente poderia se perguntar, né, como é que está a civilização mundial, né, na Terra, né? Porque se você parar para pensar e observar, estão acontecendo guerras, né, quase centenas de guerras no mundo todo, né? Existe quase que uma produção de guerras, né? E como é que e o que está acontecendo com o mundo, né? Como é que as pessoas estão organizando as sociedades, né? Como é que as pessoas estão preparando, né, a- seus filhos, né, para enfrentar o mundo, para produzir o mundo como ele está, né? E, e o que é que está acontecendo, né? Então, a ideia de trazer essa live é a gente poder refletir sobre isso, né? A gente vê assim, uma certa escalada, né? Principalmente no mundo ocidental, né? Que a gente tem mais acesso, né? Uma grande escalada de propostas de como lidar com conflitos, né? E, e como que surgem situações que, que estão fora de controle, né? Você vê, por exemplo, essas chacinas que acontecem dentro das escolas, né? Que é uma coisa tão intensa, né? Começou aí nos Estados Unidos, né? Alunos que vão para a escola armados, né? E de repente fuzilam professores e colegas, né? E isso chegou a um ponto em que a gente acha que diminuiu, acabou, mas não, né? A realidade, o governo americano optou por coibir e evitar a divulgação dessas chacinas, né? Então, como é que a cultura da violência está sendo estimulada, né? De alguma maneira tem alguma coisa acontecendo aí que a gente precisa tentar entender e se perguntar também o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Que possa estar contribuindo para isso, né? Então essa é a ideia da gente fazer essa live aí, né? Sobre a questão da guerra e, e outro dia eu estava conversando com um pai, né? Não, não aqui no consultório, né? Num bate-papo de colegas de curso, né? Oi, Dutineia, tudo bem? Como é que você está? Bem-vinda.
Então, a gente estava conversando, Acho que o micro... fechou já. estávamos conversando com um colega, e aí um dos colegas argumentava o seguinte: a gente a gente discutia sobre criação de filhos, né? E aí um dos colegas argumentava que a gente precisa criar filhos para serem vencedores, né? E não perdedores, né? E aí isso acendeu uma polêmica ali, né? Que há pessoas que discordam disso, né? É, e um dos argumentos era esse, né? Porque o perder, né? É uma coisa que faz parte da vida, né? E se você centra a educação da criança só em, não, você tem que aprender a ser vencedor, né? Não pode aprender a ser perdedor. Você faz uma dicotomia nisso, né? Divide aí, né? E como se fosse possível a gente fazer isso, né? Na realidade, bem-vinda, Sandra. Na realidade, a gente tem essa estrutura, né? Essa ideia, né, digamos, do perder, né, como se fosse algo que não pudesse fazer parte, né, da educação da criança, né? Não que você vai ensinar ela a ser um perdedor ou também a ser um vencedor. A criança precisa viver, né, e aprender a lidar com a vida, né? E a vida, ela mostra para gente que tem momentos que a gente tem que aprender a perder, sim, né? A gente aprende, na realidade, a gente aprende a perder, né? Porque perder faz parte também, né? É, e, e aí você polemizar entre esses dois polos, né? Acaba não contribuindo, né? Para que se um pai coloca isso como missão, né? E vai pressionar o filho a ser só um vencedor, né? Como se isso fosse a questão mais importante da educação de uma criança, né? Então é preocupante, né? Porque muitas vezes quando para você decidir alguma coisa, em que rumo você vai tomar, você tem que deixar de ir para outros rumos, né? Na maioria das vezes, uma escolha de uma decisão, o mais difícil é você abrir mão de outras escolhas, né? Quando você vai escolher seguir um caminho e não outro, você está, na realidade, optando por perder a opção de ir por outro caminho, né? E aí você vai ficar com um caminho para você seguir. Agora, se a pessoa tem muita dificuldade de lidar com perdas, com esse tipo de perda, então ela fica travada, né? É difícil, né? Ela dificulta ela de optar, né? E isso complica, né? Então, é preocupante que os pais estejam sofrendo influências ideológicas, né, nesse sentido, de dizer, olha, você tem que criar seus filhos para serem vencedores, não podem ser perdedores, né? Aí vai criando isso seja um conflito entre da pessoa consigo mesma, né, em determinadas situações, e são conflitos terríveis, né, que as pessoas solitariamente têm que enfrentar, né. Eu estou dando esse pontapé inicial aqui, né, para iniciar o debate, né? Como vocês sabem, essa live ela tem esse sentido, né? Não pretendemos aqui dar nenhum curso, né? Nem fazer palestra, né? Mas termos uma conversa, né? Sobre temas, né? A gente propõe os temas
fazemos aí algumas provocações para que a gente possa conversar, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Nos dias de hoje, nós podemos conversar, né? Diretamente, né? Então, queria saber se alguém gostaria de já opinar sobre essa questão da guerra e de como que as coisas estão acontecendo hoje. Tenho certeza que todos nós aqui somos pensadores, estamos observando o mundo como ele está acontecendo, né? E todo mundo aqui tem alguma coisa a dizer sobre isso. Agora eu vou parar de falar para dar espaço para quem quiser se colocar. Já que ninguém vai falar, eu vou falar, então. Fique à vontade. Eu penso que, na verdade, o que está acontecendo no Oriente Médio não é uma guerra, né? É uma tomada de território, né? Por uma ideia, né? E primeiro foi a Palestina, né? Está sendo ainda. Agora ele quer tomar o Irã, né? Porque as forças são muito maiores, né? E é financiado por um império que é o estadunidense, né? Os Estados Unidos. Né? Para parar a guerra lá é só parar dos Estados Unidos mandar arma para Israel, mandar dinheiro, arma, tudo. Né? E ali é isso. E é uma escalada que está acontecendo com com o capitalismo, né? Que é o neoliberalismo que está escalando tudo isso, né? E isso eu penso, né? Reflete no nosso dia a dia, na forma que a gente olha para a vida com os nossos filhos e filhas e filhos, e com essa ideia de que temos que vencer, a teoria da prosperidade, né? E também eu penso que está muito indagado em cima de uma ideia de religião, né? Então, e isso vai para a luta ambiental, vai para a luta de tudo. Isso está tomando conta de tudo, está abraçando tudo, né? Esse lance do... Porque eles não têm para onde ir mais. O neoliberalismo não tem para onde ir. Então ele tá gritando, ele vai tomando tudo. E aí ele tem essa ideia desse sionista desse país, né, que é tomar para si, né? A verdade é essa, porque a gente pensar em guerra, né, Paulo, Vitória e José, né, a gente pensar em guerra são duas conjunções de forças iguais que estão querendo tomar algo de um do outro, né? Então os dois têm forças iguais. A guerra acontece assim, né? Ali não tem força, né? É só a gente ver o que está acontecendo na Palestina. Quase 50 mil crianças mortas hoje. É o que a gente acha que tem, a gente não tem números, né? Enfim. É um verdadeiro genocídio, né, Alexandre? É um genocídio, isso não é guerra, isso é genocídio, isso é assassinato, isso a Palestina, se a gente olhar no mapa Palestina, isso começou no Tratado de 48, né? Isso é um genocídio que já tem 70 anos, né? E agora isso explodiu, né? Tipo, eu não sei, com a ideia de que o Hamas foi lá e fez e filmaram. Só que a gente tem que pensar que tudo que vem para nós, imagem, que cai na grande mídia, né? É só da visão de Israel, não é da visão do outro lado. A gente não consegue ter vídeos editados, bem feitos, né, que nem Israel faz, ou o líder palestino falando, que nem fala o líder de Israel. É só a gente estudar a comunicação. A comunicação ela teria que ser igual dos dois lados para a gente falar que é uma guerra. A comunicação não é. De um lado, o que chega para a gente é através ou do modelo imperialista estadunidense,
ou de Israel. Não chega uma imagem ou um líder palestino falando como se fosse falando o líder, como se fosse falando o Netanyahu, que é, para mim, a pior pessoa que existe no mundo hoje, né? Não chega só de um lado. E aí as pessoas compram ideias absurdas, né? E só a gente estudar a história, isso que está acontecendo agora é o final de uma história de mais de 70 anos, que começou em 48, com um tratado, quando houve um genocídio, né, da Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu. Só um parênteses, não estou falando do povo judeu, tá? Eu estou falando de um líder, né, de uma pessoa que chama Netanyahu, que está querendo destruir tudo, é isso. Não o povo, tá? Estou falando dele, né, tomar território. E agora está chegando ao final, e o final é isso que a gente está vendo, né? 50. Porque o que acontece? Israel fechou a Palestina inteira, como se fosse uma prisão em céu aberto, não tem saída para o lado de Israel, você tem saída só para o mar. É só você olhar um mapa. É um presídio em céu aberto. São 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas vivendo lá em céu aberto. E não tem para onde ir. As pessoas que moravam na Palestina, elas tinham que trabalhar em Israel, tinham que ter autorização